Lá, hoje a gente vai fundo num tópico que é, olha, fundamental. Vamos explorar o motor que impulsiona o crescimento da economia, o sistema financeiro. Ele é quase como um cupido, sabe? A função dele é conectar quem poupa com quem precisa de recursos para investir. É basicamente a espinha dorsal que transforma grandes ideias em realidade. Então, qual que é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender quem são esses cupidos da economia. Depois, vamos ver como o dinheiro flui, tanto pela rota direta, que são os mercados, quanto pela rota indireta, com os intermediários. Na sequência, a gente desvenda uma lei de ferro da macroeconomia e, para fechar, vamos ver onde, afinal, poupadores e investidores se encontram. Uma jornada completa para entender o fluxo do dinheiro. Bom, vamos começar pelo começo, né? Qual é a grande missão do sistema financeiro? Qual é o problema fundamental que ele existe para resolver? Imagina só a situação. Alguém tem uma ideia de negócio genial, mas cadê o dinheiro? De onde é que vem o financiamento para tudo que a gente vê nascer? Uma fábrica nova, um prédio, uma startup? Essa pergunta está no coração da nossa história econômica. E a resposta para essa pergunta está aqui, nesse poderoso conjunto de instituições. O sistema financeiro age como o grande intermediário da economia, canalizando recursos de quem tem para quem precisa usar esses recursos em projetos que vão gerar mais riqueza. Então, o ponto crucial é este. O sistema financeiro coordena as ações de milhões de agentes econômicos. De um lado, tem gente guardando dinheiro, poupando para a aposentadoria, por exemplo. Do outro, tem empreendedores precisando de capital. O sistema conecta esses dois mundos. Beleza, já entendemos a missão. Agora, como essa conexão acontece na prática? Vamos ver primeiro a rota mais direta de todas: os mercados financeiros. Nesses mercados, poupadores e tomadores se encontram, digamos assim, cara a cara para negociar. A interação é direta, sem um intermediário fazendo a ponte no meio do caminho. É aqui que o jogo acontece de forma bem transparente. Um título é basicamente um empréstimo formalizado. É como se fosse um eu te devo. Uma grande empresa, por exemplo, pode vender títulos para o público para levantar dinheiro e construir uma fábrica nova, prometendo pagar o valor de volta com juros. A ação, por outro lado, é bem diferente. Comprar uma ação significa comprar um pedacinho da empresa. Quem tem a ação vira sócio e, por isso, tem direito a uma parte dos lucros. O potencial de ganho é maior, mas o risco também. E aqui está o pulo do gato para entender a diferença, e isso é crucial. Quem tem um título é um credor da empresa, emprestou dinheiro para ela. Já quem tem uma ação é um dos donos, um sócio. Essa distinção é o que define todo o perfil de risco e de retorno de cada um. Mas nem todo financiamento acontece de forma tão direta. Na verdade, existe uma outra rota. Uma rota indireta, que conta com alguns guias para facilitar o caminho. E é aqui que entram os intermediários financeiros. O nome já diz tudo, né? Eles se posicionam no meio do caminho, fazendo a ponte entre quem poupa e quem precisa de dinheiro. Eles são especialistas em facilitar essa conexão. O exemplo mais clássico que todo mundo conhece, claro, são os bancos. O trabalho deles é exatamente esse: pegar os depósitos de quem está poupando e usar esse dinheiro para conceder empréstimos. Eles são vitais para o funcionamento da economia no dia a dia. Outro intermediário super interessante são os fundos mútuos. A grande sacada deles é permitir que mesmo quem tem pouco dinheiro consiga diversificar seus investimentos. Eles materializam aquele ditado famoso: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ok, a gente já viu as peças do quebra-cabeça, as instituições. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. A lógica macroeconômica por trás de tudo isso. Tudo começa com essa equação fundamental. A renda total de uma nação, que a gente chama de PIB, ou Y, é a soma de tudo o que é gasto na economia: o consumo das famílias, o investimento das empresas e as compras do governo. Agora, olha que legal o que acontece quando a gente só reorganiza os termos. Se pegarmos a renda total, o Y, e tirarmos o que foi gasto com o consumo e pelo governo, o que sobra do outro lado da equação? O investimento. E essa sobra da renda depois de pagar as contas do consumo e do governo é exatamente o que a gente chama de poupança nacional. Então, chegamos a uma conclusão poderosíssima. A poupança nacional é igual a um investimento. Para a economia como um todo, é uma identidade. Não tem mágica. Todo investimento precisa vir de alguma poupança. Certo. Mas se a poupança tem que ser igual ao investimento, como é que a economia faz isso acontecer na prática? Como esses dois lados se encontram e se acertam? É aqui, no mercado de fundos para empréstimos. Pensa nele como um mercado qualquer. A linha azul que sobe é a oferta de fundos, ou seja, a poupança. Quanto maior a taxa de juros,
mais gente quer poupar. A linha vermelha que desce é a demanda por esses fundos, ou seja, o investimento. E o preço que equilibra tudo isso? A taxa de juros. E com esse modelo em mãos, a gente pode começar a fazer umas perguntas bem importantes. Por exemplo, o que acontece se o governo decide criar uma política para incentivar as pessoas a pouparem mais? Olha só o que acontece no gráfico. Se tem um incentivo, mais gente quer poupar, então a oferta de fundos aumenta. A curva de oferta se desloca para a direita. E qual é o resultado disso? O novo ponto de equilíbrio tem mais dinheiro disponível para investir e, o mais importante, a um preço mais baixo, ou seja, com uma taxa de juros menor. Na prática, isso estimula mais investimento na economia. E é por tudo isso que a gente diz que o sistema financeiro é o motor do crescimento de longo prazo. Um sistema eficiente, que consegue pegar a poupança da sociedade e transformar em investimento produtivo, é isso que permite a um país construir um futuro mais próspero. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é bem importante. Se a poupança é o combustível do crescimento, o que acontece quando o próprio governo entra nessa fila para pegar dinheiro emprestado para financiar seus déficits? Como isso afeta a capacidade de uma nação de investir no próprio futuro? Entender essa dinâmica é fundamental para a gente poder avaliar os grandes debates de política econômica que moldam o nosso futuro.